Acabou o suspense. O Instituto Emílio Ribas descartou a suspeita de mpox de um imigrante que estava retido no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O paciente, na verdade, está com catapora. Essa informação foi confirmada agora há pouco pelo Bernardo Bortolotto, com o médico responsável por esse caso. Esse homem continua internado, agora óbvio, né? As duas doenças são transmissíveis. O Bernardo está em frente ao hospital e tem mais detalhes ao vivo. E aí, Bernardo, boa tarde para você. Como é que os médicos chegaram a esse diagnóstico, hein? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, Alan, essas duas doenças, elas são muito parecidas, né? Os sintomas dessas infecções, né? E além disso, claro, só a transmissão ela é um pouco diferente, né? A catapora, no caso da varicela, que é o caso deste estrangeiro, ela pela saliva, à distância, a pessoa ela pode ser contaminada, né? Enquanto a mpox é preciso do contato, pele com pele. Então, essa é uma das diferenças na transmissão. Agora, os sintomas são bem parecidos, é preciso mesmo um olhar clínico de quem entende mesmo, especialista no assunto, e ao mesmo tempo fazer exame para descartar uma possibilidade ou outra e apresentar o tratamento correto para o paciente até mesmo agora. Por exemplo, esse estrangeiro vai ficar de 7 a 10 dias isolado, porque é o período de transmissão da catapora. Agora os médicos já sabem. Agora, uma preocupação também muito grande com os estrangeiros que ficaram nessa área restrita, né, que é uma sala onde ficam as pessoas que pedem refúgio aqui no Brasil. Hoje o Ministério da Saúde enviou uma equipe para fazer uma avaliação de como está a questão da saúde mesmo dessas pessoas que estão no aeroporto de Guarulhos. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre esse paciente que está aqui no Emílio Ribas na reportagem. O paciente continua internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, no centro da capital. Fazia 11 dias que ele esperava numa sala restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, destinada a quem aguarda refúgio no país, com outros 397 estrangeiros. A Anvisa disse que o homem apresentava sintomas compatíveis com a mpox. Por isso, foi levado até uma unidade de saúde de Guarulhos para fazer exames. Depois, trazido ao hospital. O paciente é um homem adulto que veio do Nepal buscar refúgio no Brasil. Quando chegou aqui ao Emílio Ribas, havia dificuldade da comunicação, já que ele não fala português, nem mesmo inglês. Mesmo assim, os médicos, com a ajuda de tradutores e outros meios, conseguiram descobrir por onde ele esteve, quais foram as últimas relações interpessoais dele, para chegar à conclusão e à suspeita de varicela, a catapora. De acordo com o Emílio Ribas, o exame já apresentou o resultado hoje e ele não tem mpox. Jamal Suleiman, infectologista do Emílio Ribas, atendeu o paciente. Para ele, em especial, em função da apresentação e do vínculo, a gente já tinha levantado desde o princípio a hipótese diagnóstica de uma varicela. E considerando os seus dados pessoais, esse diagnóstico ficou muito mais evidente. No entanto, a gente também precisa descartar a mpox, porque a gente está vivendo, com base no alerta da Organização Mundial de Saúde, um novo surto de mpox. Os principais sintomas da mpox, segundo o Ministério da Saúde, são lesões na pele, ínguas, que são caroços pelo corpo, febre, dores de cabeça e no corpo, calafrio e fraqueza. Sintomas parecidos com os da catapora, principalmente pelas manchas vermelhas e bolhas no corpo. Além disso, febre, dores de cabeça e no corpo e fraqueza são comuns. Na catapora, a perda de apetite é mais um sintoma. Esse infectologista afirma que, apesar de semelhanças no começo dos sintomas, as duas doenças são bem diferentes. A manifestação primária é na pele, tanto da catapora, varicela, quanto da mpox. São lesões que podem se espalhar pelo corpo, mas usualmente a idade é diferente. Na mpox, usualmente a gente tem uma transmissão ligada à atividade sexual. A evolução das lesões também é muito diferente. Na mpox é mais concentrada na região do genital. Então, tem diferenças entre a apresentação clínica e a evolução dessas duas doenças. O Centro de Operações de Emergências do Ministério da Saúde lançou na última terça um informe semanal com a situação epidemiológica da mpox no Brasil. Os dados mais atualizados mostram que o Brasil registrou 791 casos confirmados e prováveis este ano. Mais da metade aqui no estado, 400. Só na capital foram 299. Atualmente, 110 pacientes estão com suspeita da doença em todo o país, 46 deles em São Paulo. Ninguém morreu de mpox no Brasil este ano. A principal forma de transmissão da doença ocorre por meio do contato direto com uma pessoa infectada. Por isso é importante tomar alguns cuidados.
Contato pele a pele, especialmente através da atividade sexual, é a grande forma de transmissão desse clado que circula no Brasil. Então, se tiver uma lesão, procurar fazer diagnóstico, respeitar o isolamento, se der um diagnóstico positivo e realmente evitar entrar em contato com pessoas com lesão na pele, especialmente relacionado a essa questão da transmissão sexual da doença. Para cada doença dessa, a gente tem estratégias de bloqueio. Né? A mpox, por exemplo, a transmissão se dá pelo contato interpessoal pele a pele e hoje, inclusive, no contato sexual, ao contrário de varicela zoster, catapora. Então, que é uma transmissão que é por gotículas e que pode ser pelas vesículas. Então, tudo isso a gente precisa definir muito claramente para estabelecer o que a gente vai fazer com o caso que a gente está lidando e com o entorno desse caso que a gente está lidando. Pois é, a preocupação agora em relação aos passageiros, né? Centenas que estão lá retidos em Guarulhos, se houve ou não transmissão. Porque esse passageiro que está com catapora, né? Não está com mpox, está com catapora, ficou 11 dias por lá. Estou até dando uma checada aqui como é que se transmite, né? A catapora, que é diferente da mpox, como a gente viu agora há pouco, e no site do Ministério da Saúde diz que o contágio acontece principalmente por meio do líquido da bolha, né, porque forma várias bolhas na pele, ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados pelo vírus. A Secretaria Estadual da Saúde disse que o exame foi analisado pelo Instituto Adolfo Lutz e que realmente o paciente está com catapora, não com mpox. O homem está bem, mas deve continuar internado por mais 7 ou 10 dias, segundo os médicos do Emílio Ribas. Lembrando que a catapora é considerada uma doença benigna, né? Normalmente a evolução é tranquila ali, não há agravamento nos casos.